Dando continuidade ao nosso curso de Filosofia Antiga, agora nós vamos falar de um dos grandes pensadores da filosofia ocidental como um todo. É com ele que a civilização ocidental dá o seu primeiro passo em direção ao pensamento racional. Ele é um dos cabeções do conhecimento, da história do pensamento ocidental. De quem é que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando do maior e mais ilustre discípulo de Sócrates. Eu estou falando do Aristóteles. De quem? É que vocês conhecem ele mais pelo seu apelido, Platão, o de costas largas. Platão é um adjetivo grego para dizer que quer dizer largo. Bom, o Platão era um aristocrata, era uma pessoa da classe alta da sociedade ateniense e, como todos os jovens da sua época, era um dos mais empolgados pelo regime democrático. Democracia! 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 Ele adorava ver os grandes oradores convencerem as multidões lá na Ágora, lá no mercado, lá no Monte Phoenix, onde era feito os debates, onde era realizados os debates, onde o pessoal se reunia, os cidadãos atenienses se reuniam em assembleia. Só que, aos 20 anos, ele conheceu Sócrates, e o Sócrates acabou com toda a felicidade do Platão. Platão vai dizer: meu Deus do céu, como era bom ser ignorante, agora eu tenho conhecimento. E não dá mais para idolatrar esse regime, porque esse regime não é aquilo que eu pensava que ele fosse. E Platão passa a ser um grande crítico do regime. A gota d'água é quando a democracia, quando esses caras que se diziam realizar o melhor regime político possível, matam o homem mais inteligente do planeta, é o Platão. Não, isso é a gota d'água. Arrumou as coisinhas dele, e foi embora. Saiu de Atenas, foi passar um tempo aí viajando pelas outras polis. Ele percebeu que não dava para ter justiça, para se alcançar o bem nesse mundo velho aqui que a gente está. Ainda mais dentro desse sistema democrático, dentro desse sistema político. E depois de quase ser escravizado, ele viajou muito, tentou transformar um rei num rei filósofo e tudo, só que o projeto dele não deu muito certo, ele quase acabou escravizado e voltou para Atenas. Quando ele voltou para Atenas, ele disse: pronto, agora eu vou sentar e vou estudar para o vestibular, para o Enem. Não, agora eu vou sentar e vou estudar para desenvolver as minhas teorias, para dar continuidade aos estudos do meu mestre. E assim ele funda a academia, que é uma escola pública para repassar todo aquele ensinamento socrático para a maior quantidade possível de pessoas, para todos aqueles que tivessem a mente aberta para absorver o conhecimento verdadeiro. E é na academia que ele escreve não a sua maior, mas talvez a sua mais conhecida obra, que é a República, ou a Politeia, como é escrita em grego. E, como todo pensador antigo, pessoal, ele estrutura seu pensamento basicamente em 3 eixos. Metafísica: primeiro eu tenho que estabelecer o que é o verdadeiro, o que é objetivo, qual o conhecimento objetivo, para depois eu falar sobre ética e sobre política. Então é por isso que a gente vai começar aqui falando sobre a metafísica platônica. O Platão, quando vai falar de metafísica, ele tem que superar os 2 grandes pensadores que estão precedendo ele, que são o Heráclito e o Parmênides. São os 2 grandes pensadores pré-socráticos. O Heráclito vai dizer o quê? Vamos lembrar lá? Que só existe o devir, o ser é o devir, não existe nada de permanência. O que existe é só esse mundo aqui, a multiplicidade. E o Parmênides vai dizer: o Heráclito está ficando doido. O devir não existe. O ser, a essência das coisas, é a permanência.
É a ideia que está em um mundo superior. Aí o Platão vai dizer, olha, o devir existe. O devir é esse mundo sensível que a gente está. Só que ele existe na medida em que ele é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo das formas, que é um mundo inteligível, captado apenas pela razão. E como é que se dá, Anderson, essa cópia do mundo das ideias para o mundo sensível? O Platão vai dizer que é um demiurgo, um grande construtor, um grande arquiteto que vai plasmar esse mundo sensível através do mundo das ideias. Esse mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. É por isso que ele existe. Ele não é verdadeiro, mas ele existe. E é por isso que ele não é inexistente, como dizia o Parmênides. Tudo bem até aqui? Bom, então nós estamos aqui nesse mundo sensível. Nós estamos aqui nesse mundo sensível. Não dá para obter conhecimento racional, conhecimento objetivo, conhecimento verdadeiro através dos sentidos. Aqui nesse mundo sensível, não dá para adquirir conhecimento verdadeiro. Eu só posso adquirir conhecimento verdadeiro se eu chegar ao mundo das ideias. Só através dessa captura das ideias que eu faço através da minha mente, através do conhecimento, da minha racionalidade, é que eu posso extrair conhecimento verdadeiro. É que eu posso ter conhecimento das ideias, que é o ser das coisas. Eu tenho a ideia no mundo inteligível e tenho a cópia dessa ideia aqui. A ideia, ela é una e perfeita. E a sua cópia aqui no mundo sensível, ela é múltipla e imperfeita. Eu tenho a ideia de bem, a ideia de justiça, a ideia de virtude, de cavalo, de homem, de cadeira. Eu tenho essa ideia una e perfeita lá no mundo das ideias. E aqui eu tenho a multiplicidade dos seres. Eu tenho várias cadeiras, mas que todas elas são originadas de uma ideia só, que é a ideia de cadeira. Eu tenho vários homens, a multiplicidade, mas que é originária da ideia de homem. Eu tenho, justiça, ele vai dizer que a justiça que a gente tem aqui, a gente tem justiça, só que é uma cópia imperfeita da justiça que está lá no mundo das ideias. Por isso que essa justiça é falsa. E como é que eu faço, pessoal, para passar desse mundo sensível para o mundo das ideias? Como é que eu capto o conhecimento verdadeiro? Platão vai dizer que só há um meio de se fazer isso, que é através da dialética. E dialética aqui é no sentido mesmo original da palavra. Dialética no sentido de diálogo, de conversa. Apenas e tão somente através desse diálogo crítico com as outras pessoas, vejam que lá, a gente vai ver que lá na modernidade, o homem sozinho, olha, nós vamos ver isso lá com o Descartes, ele sozinho consegue atingir o conhecimento verdadeiro. Aqui para Platão não. O conhecimento se constrói na comunidade, através do diálogo. Eu só chego ao conhecimento verdadeiro, ao mundo das ideias, através do diálogo. Eu só saio do senso comum para o conhecimento verdadeiro, da doxa, da mera opinião, onde está mergulhado todas as pessoas comuns e onde estão também os sofistas, porque tudo aquilo que os sofistas estão ensinando às pessoas é só doxa, porque eles não estão preocupados em chegar no conhecimento verdadeiro, no conhecimento objetivo, na episteme. Eu só posso fazer essa passagem do senso comum para o conhecimento verdadeiro através da dialética. Tá certo? Ficou claro isso? E ele vai estruturar toda essa passagem do falso para o verdadeiro, vai colocar numa alegoria, num mito, que é o mito da caverna. Basicamente, o que é que diz o mito da caverna? Eu tenho umas pessoas sentadas no chão, acorrentadas, olhando para uma parede, onde essa parede só passam as sombras dos objetos. E como eles nunca viram realmente os objetos que
produzem aquelas sombras, eles pensam que as sombras são os seres verdadeiros. Até que um dia, um deles se solta das correntes. E Anderson, como é que ele consegue se soltar? Cara, calma, isso é um mito, é só uma alegoria que o Platão está tentando, que o Platão constrói para tentar explicar a teoria dele, tá certo? Então, um deles se solta e sobe lá para a entrada da caverna e sai de dentro da caverna. Só que quando ele sai, a luz do sol falta cegar os olhos dele. Anderson, parece com o Neo saindo lá da Matrix. A Matrix, o Neo é era um daqueles habitantes da caverna, acorrentados, que sai de dentro da caverna. Então, depois de um bom tempo que ele se acostumando com a luz do sol, é que ele vai contemplar a verdade, que ele vai captar as ideias, que ele vai ver os objetos, aquilo que realmente existe. E depois disso, ele entra no dilema. Bom, ou eu fico aqui e contemplo a beleza do conhecimento objetivo, da essência das coisas, ou eu volto para avisar aquele pessoal lá de que tudo que eles pensam acreditar ser verdadeiro é só falsidade, é tudo falso. E que é apenas através desse percurso que nós vamos conseguir entender realmente as coisas. Só que quando ele volta, tem duas possibilidades. Ou o pessoal vai acreditar nele e vai subir com ele, ou todo mundo vai dizer que ele está maluco e que realmente aquelas sombras na parede são os objetos verdadeiros. Aquilo é que é a verdade, aquilo que é conhecimento objetivo. E, meu amigo, você está ficando louco, você quer que a gente saia aqui da nossa comodidade para tentar uma aventura que tu está dizendo que é verdadeiro. Olha aí a figura do Sócrates, o Sócrates tentando avisar os atenienses de que aquilo que eles pensavam ser verdade era falso. Aí esses habitantes da caverna podem chegar a matar o cara que vem tentar dizer para eles que tudo aquilo era falsidade, que todas as crenças deles são falsas. Olha aí a figura, o Platão descrevendo, tentando ensinar às pessoas como Sócrates injustamente foi assassinado. Tá certo? Então, como esse tipo de escolha é uma escolha moral, é uma escolha ética, nós vamos agora passar a estudar a teoria ética e a teoria política do Platão. Tá certo? Até o próximo vídeo.